Buenas tardes, como estão todos? Estão todos bem? Com saúde, animação? Que bueno, ¿no? Hoy, lunes 20 de julio de 2020, estamos começando mais uma semana de classes, mais uma semana de bendiciones. Então, sejam bem-vindos a mais esta semana, ¿vale? Sejam bem-vindos a nossa classe de espanhol. Então, queridos, sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas remotas. Sejam bem-vindos à nossa aula de espanhol de hoje, certo? E antes da gente começar, propriamente dito, o nosso conteúdo, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo empenho, a dedicação, o comprometimento de vocês para que nós pudéssemos concluir também o nosso segundo bimestre, certo? Graças ao empenho e dedicação de vocês, está sendo possível que aconteçam as nossas aulas remotas, né? Agradeço também aos pais que estão acompanhando, né, pelo acompanhamento, também comprometimento com os nossos estudos, certo? E que nesse terceiro bimestre nós possamos também continuar estudando, continuarmos juntos aprendendo cada dia mais, certo? Que tudo isso passe logo e que nós possamos também nos encontrar presencialmente. Foi um bimestre muito bom, né? Com base em tudo que está acontecendo, nessa metodologia nova para nós professores, para vocês alunos também. Então é tudo muito novo, a gente sabe que há dificuldades, né? Não é uma coisa tão fácil. Toda a adaptação, ela tem sim suas dificuldades, mas o importante é que nós estamos vencendo, e estamos vencendo todos juntos, com as graças do Senhor. Então, vamos entrar com o pé direito no nosso terceiro bimestre, que seja um bimestre de muitos aprendizados, tanto escolares quanto também aprendizados de convivência, né, de vivência. Parabéns para vocês que fizeram com que esse bimestre passado fosse um sucesso também. Parabéns pelas avaliações que vocês fizeram, pela participação de vocês. Foi tão bom ver a lista com o nome de todos os alunos presentes ali, isso foi maravilhoso. A gente saber que todos estavam do outro lado da telinha realizando suas atividades. Parabéns também para vocês que enviaram impecavelmente todas as atividades propostas do nosso livro didático. Foi muito bom essa troca e ela é muito importante, porque essa troca que favorece o conhecimento e a aprendizagem, certo? Que neste terceiro bimestre nós continuemos aprendendo juntos e também conversando, interagindo, tanto pelo nosso grupo de WhatsApp, quanto aqui pelo nosso canal, no nosso PV, e que vocês, mais uma vez, não se acanhem em tirar as dúvidas de vocês, certo? Sempre que precisarem, podem entrar em contato conosco. Todos nós estamos à disposição, tá bom? Que seja um bimestre iluminado pelo nosso Senhor. E hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo em nosso livro didático. Então, abram seus livros em la página 46, ¿vale? Nós estudamos nas aulas anteriores as compreensões leitoras, nós lemos o texto de enfermidades, falamos de um assunto que não é tão legal, porque falar de doença e enfermidade não é uma coisa tão boa, mas a gente precisa ter conhecimento também desses questionamentos, né, desses temas. E hoje nós vamos adentrar no nosso análise linguístico, isso mesmo. Nós vamos trabalhar hoje com a parte da língua gramatical, que é a parte que é um pouquinho mais chata, mas também é de suma importância, certo? Então, lá na página 46, vocês têm o conteúdo, que é las palabras heterogenéricas, ¿vale? Las palabras heterogenéricas. E para a gente iniciar esse conteúdo, como eu sempre faço em sala de aula, e digo isso para vocês, para a gente ter uma ampla visão do que nós vamos falar, a gente faz o que? A gente olha para o título, como eu disse a vocês sempre, e a gente tenta encontrar os significados das palavras que estão presentes neste título, as palavras heterogenéricas. Então, nós já sabemos que as palavras são as palavras, e a gente precisa agora aprender esta nova palavrinha,
heterogenéricas. Vale? Então, a dica que eu sempre dou para vocês, a gente tirar os sufixos e radicais da palavra, separando-a. Porque a gente está vendo que ela é composta por duas palavras, são duas palavras justapostas, heterogenéricas. Então, primeiro o significado da palavra hétero. A palavra hétero significa diferente. Então, todas as palavras que vocês verem que começam com esse prefixo hétero, é porque são diferentes. Por exemplo, na aula de ciências, tem as misturas heterogêneas e homogêneas, não é verdade? As heterogêneas são misturas com ingredientes diferentes. A gente percebe logo quando mistura água e óleo, porque elas não se unem, não é verdade? E as misturas homogêneas, que elas se tornam iguais. A gente não consegue identificar apenas olhando. Então, hetero, diferentes, certo? E genéricas vem de gênero, isso mesmo, vem de gênero, que na língua nós caracterizamos em dois, feminino e masculino, certo? Então, o que vem a ser as palavras heterogenéricas? São palavras que têm gêneros diferentes na língua portuguesa e língua espanhola. Explique isso melhor, professora. Tem algumas palavras que em português são palavras femininas e que quando vão para o espanhol, elas se tornam masculinas. E a mesma coisa acontece o contrário, né? Tem palavras no espanhol que são masculinas e vêm femininas para o português, tá? Então, heterogenéricas são palavras com gêneros diferentes nas línguas estudadas, que no caso é português e espanhol. Vamos para o nosso livro didático, né? Lá no livro didático tem a definição, vamos ler juntos? Los heterogenéricos son los sustantivos que cambian de género de un idioma a otro. Es decir, poseen un género en portugués y otro en español. Son sustantivos masculinos en español e femininos em português ou vice-versa, que é o que eu disse a vocês. São palavras que mudam o gênero quando vão para outro idioma, certo? Então, uma palavra, por exemplo, sangue. Em português, nós dizemos o sangue. E em espanhol, nós chamamos la sangre. Né? Então, para exemplificar melhor essas palavras heterogenéricas, que mudam de gênero quando passam para outro idioma, nós vamos analisar as tabelinhas que nós temos no nosso livro didático e que vocês também verão agora, tá? Então, nós temos lá, por exemplo, sustantivos que são masculinos em espanhol e femininos em português, vale? Então, nós temos a tabela do lado esquerdo de vocês. Nós temos o masculino, espanhol, e do lado direito nós temos em português no feminino, vale? Então, vamos lá primeiro. El árbol, que é a árvore em português. Lembram que eu sempre digo a vocês que os artículos, eles definem o gênero. Então, se eu digo el árbol e eu sei que ele significa o, então eu já sei que em espanhol a palavra árvore, ela muda, ela fica no masculino. El árbol, que é a árvore. El color, que é a cor. Então, quando você vai falar a cor da camisa dele, por exemplo, a gente poderia traduzir palavra por palavra sem saber que ela mudaria de gênero. Por exemplo, la cor de la camisa es roja. Fiz a tradução, mas a palavra cor, quando ela vai para o espanhol, ela fica no masculino. Então, el color de la camisa es roja. A cor da camisa é vermelha. Então, nesse caso, a gente sabe que houve essa modificação, tá? Outra palavrinha. El dolor. Vocês leram um texto que era para auxiliá-los na produção do nosso diálogo, que era el dolor de diente. Nesse caso, eu estou falando el dolor de diente, que é a dor de dente. Então, vejam que a palavra dor, no masculino, no espanhol, perdão, ela fica no masculino, el dolor, vale? El equipo, que é a equipe. Então, el equipo. El estreno, que é a estreia, né? Vamos para a próxima. El puente, que é a ponte. El lavaplatos, que é o lava-louças.
tá? Lava-louças. El desorden, que é a desordem, desorganização. El fraude, el muelle, el testigo, que é a testemunha. Então, são palavras que no espanhol são masculinas e no português são femininas. Mas nós também temos o contrário, tá? Palavras que no espanhol são femininas e que no português são masculinas. Vamos ver agora a próxima tabela? Então, vamos lá. La computadora, que é o computador. Em português é masculina, mas em espanhol é feminina. La pesadilla, que é o pesadelo. La leche, que é o leite. La leche, como eu estava dizendo para vocês, é uma palavra muito recorrente e que a gente pode cair naquela pegadinha de dizer el leite, achando que é masculino, tá? Próxima, la nariz, e aí uma parte do corpo humano que cambia em espanhol, tá? Fica feminino. La nariz, la sal, em português é o sal, la sonrisa, que é o sorriso. La sonrisa de Ana es muy bella. Então, o sorriso de Ana é muito bonito. Nesse caso, percebam que eu coloquei o adjetivo também no feminino, tá? Se o adjetivo sempre concorda com o substantivo, então não é o sorriso muito bonito, né? La sonrisa de Ana es muy bella, não bello, vale? La sangre, que é o sangue, que eu já até mencionei para vocês anteriormente. La protesta, que é o protesto. La tiza, que é o giz. E la señal, que é o sinal, tá? Então, essas palavras, elas são as mais usadas, tá? Nós temos muitas outras palavras que são heterogenéricas quando mudam do português para o espanhol, certo? Em la página 48, nós temos também mais palavras. E aí nós temos aqui as palavras que terminam em agem. Isso mesmo. Que no português terminam em agem e em espanhol vai terminar em arre, que é a AJE, certo? Essas palavras aqui, elas são sempre palavras masculinas. Então, se a palavra em português terminou em gen, em espanhol ela vai ser masculina. Essa é uma das únicas regras que nós temos, tá? Terminou em arre, agem, em português. Em espanhol ela vai terminar em arre e vai ser masculina. Vamos comprovar com a tabela. Então, vocês estão vendo a tabela agora, certo? Então, nós temos lá a viagem. E vamos aplicar a regrinha. Terminou em agem no português. Em espanhol, ela será masculina e vai terminar em arre. Então, nós vamos chamar el viaje. Vale? Então, não é a viagem deles foi ótima. El viaje de vosotros foi óptima. Vale? Próxima. El mensaje, a mensagem. Mais uma palavra que termina em agem e que no espanhol fica no masculino, tá? El mensaje, el pasaje, que é a passagem. El miraje, que é a miragem. El montaje, que é a montagem. El carruaje, que é a carruagem. El chantaje, que é a chantagem. El porcentaje, que é a porcentagem. Gente, é importante que quando eu esteja lendo aqui com vocês, vocês vão repetindo, tá? Pra trabalhar a oralidade, porque é assim que nós fazemos em sala de aula, tá? Então, vocês vão ouvindo e vão repetindo, certo? El sabotaje, que é a sabotagem. El estiaje, que é a estiagem. El folhaje, que é a folhagem. Então, todas as palavras que terminam em agem no português, quando vão para o espanhol, elas mudam de gênero. Elas ficam no masculino, tá? E nós temos outra regrinha também, que são as palavras terminadas em umbre. Todas as palavras que terminam em umbre, em espanhol, são femininas, certo? Então, terminou em umbre, feminina. Então, é uma outra regrinha. São apenas essas duas que nós temos, tá? Pra a gente definir que gênero é essa palavra. Então, nós temos lá la cumbre, que é o cume. La legumbre, que é o legume. La costumbre, que é o costume. La lumbre, que é o lume, certo? Então, essas palavras todas que terminam em umbre, em espanhol, elas são femininas, tá certo?
E aí, após isso, nós temos aquela tão maravilhosa atividade, né? Para a gente testar os nossos conhecimentos. Então, vocês têm a atividade da página 48, que é sobre as palavras heterogênicas. Em la página 49, nós temos 2 textos para serem leídos. Então, vocês vão ler o texto 1, texto 2, e irão responder a 4ª e 5ª questão, certo? Ainda sobre as palavras heterogênicas, vale? Então, como na página 50, nós já respondemos, falamos sobre as enfermidades bacterianas, virais, as parasitárias, então nós já vimos essa página, tá? Agora, nós vamos para a página 51. Em la página 51, nós temos 2 textos, texto 1, texto 2. E aí, nós vamos fazer a leitura desses textos para responder à atividade, tá? Em la página 51, o texto enlace 1 é sobre desnutrição. Desnutrição, hambre, avança e leva desnutrição e enfermidades para ninhos em Somália. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto, é pequeno. Vão fazer aquela leitura, como eu digo a vocês, com todos os sentidos, olhos, com a boca, com o nariz, ouvidos, aquela leitura mesmo atenciosa e observadora. A primeira leitura é sempre aquela que vocês grifam as palavras desconhecidas, que vão buscar no dicionário os significados, e a segunda leitura é aquela mais efetiva para realmente a compreensão do texto lido como um todo, certo? Depois dessa leitura, vocês vão responder a questão 1, que é bem simples, tem as imagens colaborando com vocês. E na página 52, nós temos o texto 2, que é um trecho, na verdade, de um texto, então é bem pequeno. E vocês vão responder a questão 2. A questão 3, nós não vamos realizar, tá? Porque ela é um projeto, então ela exigiria que nós estivéssemos realmente juntos e tivesse uma ação concreta, certo? Para a resolução de problemas da sociedade. Então, vocês vão responder apenas até a segunda questão. Correcto? Vale? Esta foi nuestra clase de espanhol de hoje. Espero que tenham compreendido, vale? Então, queridos, essa foi nossa aula de espanhol de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, mas lembrem-se, qualquer dúvida mesmo, vocês podem estar nos procurando. Podem mandar mensagem tanto no nosso grupo, quanto também no PV, tá bom? Então, a nossa atividade de hoje, eu espero e aguardo as respostas de vocês e a fotografia enviada, certo? Hasta nuestra próxima clase. Buena semana, buenos estudios. Que Deus te bendiga.